próprios incas nadem e não se afoguem. Olá, eu sou a Mónica Cortesão Gonçalves, sou escritora e o vídeo de hoje é uma curiosidade cheia de enigmas sobre a cidade inca Machu Picchu e toda a sua envolvência mágica. Vou contar-vos tudinho, vou desvendar as suas teorias tão investigadas que nos trazem ainda mais mistérios. Coloquem um like neste vídeo para saber se estão a gostar da ideia e subscrevam o canal para não perderem nenhum enigma suculento. Venham comigo! Por muitos mais séculos. Um gato! Chuno! Machu Picchu significa montanha velha e existiu escondida do mundo durante 400 longos anos. Esta cidade inca é uma das mais surpreendentes aglomerações construídas por este misterioso povo na América do Sul e subside num cume de um monte acima das margens do rio Urubamba, na região central do Peru. A sua magnética edificação, surpreendentemente bem estruturada para a época, dividida inteligentemente em diversas zonas com funções distintas, como por exemplo a astronomia, onde mora uma pedra de Intihuatana, uma pedra ritual que servia de observatório solar para os incas. Construída por este misterioso povo. A sua descoberta foi por mero acaso em 1911 por Hiram Bingham, um jovem professor de História da Universidade de Yale. Bingham ouvira rumores sobre um local esconso na Cordilheira de Vilcabamba e tinha uma ideia muito vaga do caminho para lá chegar. Um grupo de indígenas que se havia fixado nas imediações de Machu Picchu presenteou com a pista decisiva e então a magia aconteceu. Aquele lendário aglomerado inca, a misteriosa cidade de Machu Picchu, foi finalmente dada a conhecer ao mundo. O astrónomo Muller concluiu. Até o início do século XXI foram descobertas outras cidades na região ao redor de Machu Picchu, cuja existência ninguém sabia até então. Nem nos registros dos próprios incas há referência alguma. Seria esta uma terra preciosa e secreta? Ou fora simplesmente esquecida ao longo dos séculos? Francisco Pizarro, um conquistador espanhol movido pelo brilho do ouro, partiu em 1527 à conquista do Império dos Incas na América do Sul, com cerca de 200 soldados muito bem equipados. O seu objetivo foi de facto cumprido, mas Machu Picchu permaneceu secreta. A região em seu redor manteve-se inócua na penumbra e a salvo por muitos mais séculos. Que a cidade do mistério inca tem uma localização... Segundo o arqueólogo peruano Victor Angeles, os incas nunca poderiam ter escondido Machu Picchu dos espanhóis, pois o que hoje conhecemos como ruínas imponentes terá na altura sido de uma tal importância que era impossível Pizarro e os seus espiões nunca terem saboreado uma única palavra sobre tal local. E, no entanto, os espanhóis nunca ouviram falar de cidade misteriosa e magnética que sempre fora Machu Picchu. Porquê? Que muito antes de qualquer coisa... Em 1971, John Hemming, um investigador americano, disse: a única explicação possível é que os próprios incas nada soubessem acerca disso. A verdade é que também será plausível dizer que, muito antes da ocupação do Peru, esta região tão enigmática estivesse desocupada, e visto que a cidade do mistério inca tem uma localização tão invulgar e tão fora de caminhos óbvios, pode ser uma hipótese a considerar. E esta hipótese é ainda reforçada pelo conhecimento da existência dos temíveis Antis, indígenas provenientes das florestas tropicais, cujas campanhas militares trazem o terror na história e podem muito bem ser os responsáveis pela ausência de conhecimento de Machu Picchu em 1550. Temíveis Antis, indígenas. Alguns detalhes do estilo na construção mostram alguma semelhança com a época imperial do rei inca Pachacuti, em meados do século XV. Contudo, há quem pense, a dinastia Inca, que teve origem numa pequena tribo indígena que migrou para o Peru e em apenas meados do século XIV começou a alastrar as fronteiras do seu maravilhoso reino, teria tempo, em cerca de apenas 100 anos, para planear, edificar, habitar, abandonar e fazer esquecer a complexa e majestosa Machu Picchu. Muitos investigadores acham isso impossível. Em 1700... Não é. Com base em cálculos matemáticos, o arqueólogo e astrónomo Muller concluiu que o observatório astronómico da cidade poderia remontar a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O arquiteto e engenheiro Osvaldo Paias Patinho, da Universidade de Cusco, atribuiu Machu Picchu uma antiguidade maior ainda do que as pirâmides do Egito.
E uma equipa de arqueólogos conseguiu encontrar na cidade fragmentos de louça com cerca de 3.000 anos, cuja data se enquadra na teoria do notável investigador peruano Júlio Telo, que em 1930 havia lançado a hipótese dessa mesma datação. A inconstância nas determinações temporais e objetivas é persistente. Existiu escondida do mundo. Também as teorias para o propósito da construção desta cidade vivem dispersas. Seria Machu Picchu uma cidade só de mulheres? Esta questão coloca-se após terem descoberto que todos os esqueletos encontrados no cemitério da cidade são exclusivamente femininos. Seria também aglomerado urbano uma fortificação para delinear os limites do território? O Estado Inca certamente teria de se defender dos ataques das populações indígenas. Seria esta grandiosa cidade o derradeiro refúgio do último imperador inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, antes da sua fuga, que posteriormente levou à execução pelos espanhóis em 1572? Existem outras várias hipóteses, mas nenhuma até hoje pode ser confirmada. Fortificação para delinear os Apesar da magnífica e enigmática construção com tantos pormenores de uma visão evoluída, sistemas de canais, aproveitamento de terra cultivável através de socalcos, astronomia, algo não funcionou para ser uma cidade para a vida futura de um reino. Algo que não fora previsível a quanto do planeamento de arrojada construção. Algo que no meio da grandiosidade e ambição do perfeito fora um pormenor esquecido. Um que quebrou o encanto e os obrigou a abandonar o magnífico para descer para a contenção. Poderá ter sido algo a ver com o local lindo, mas difícil de gerir tanto para inimigos como para amigos? Poderá ter sido mesmo uma invasão territorial que não soube aproveitar a conquista? Poderá ser um local tão sagrado que os incas simplesmente o quiseram esconder do mundo alheio? Temo que a verdade é que nunca saberemos de facto qual a real sombra flamejante e mágica que envolve Machu Picchu. Históricas ceias. Os visitantes de Machu Picchu poderão pisar o velho trilho Inca ao longo do rio Urubamba e atravessar os caminhos estreitos que começam a 2.300 metros de altitude. Ao chegar ao topo, irão vislumbrar aquela cidade tão enigmática que sentirão de imediato que o cansaço da subida valeu todo a pena. Irão conseguir observar, tocar, sentir aquelas ruínas majestosas da cidade Inca tão cheias de mistério e perguntas. Dispostas ao longo da costa, conseguirão distinguir as casas e templos que outrora lá existiram, passear pelas ruas e atravessar os portões do passado que os incas conseguiram ocultar de todo o mundo. Se for suculenta e eu encontrar fortes fontes, gostaram desta cidade peculiar? Deixem um like para eu saber e subscrevam o canal para nunca perderem curiosidades históricas cheias de mistério. E se quiser que eu desvende alguma das suas curiosidades mais profundas, deixem a sugestão aqui em baixo nos comentários que já sabem. Se for suculento e eu encontrar fontes fidedignas, faço-vos um vídeo. Não se esqueçam, leiam muito. Até ao próximo vídeo. Muito bem equipados.